respeitava a questão de músicas autorais, ele só queria fazer música cover. Eu falei, dentro da banda existem 6 músicos e os 6 são compositores. Por que você não abre espaço para além das músicas covers de artistas de axé e artistas de MPB que a gente transforma em axé? Por que não apresenta nossos trabalhos? E aí ele não aceitou, e aí eu montei outra banda chamada Caruru Blues, que começou o processo da vanguarda baiana. Isso. Foi com a Caruru Blues que surge a ideia. Na verdade foi um processo nosso aqui de reaproximação, né? Também foi nesse momento que eu me descubro, né, músico, que eu comecei a adaptar no trabalho dos meninos. Eu falei, olha velho, o som que vocês querem fazer, tanto que ele até ficou chateado, vocês têm que ir para a igreja para fazer o tipo de blues que ele queria fazer. Eu falei, não, vá para a igreja evangélica, ouça como é que a banda da igreja evangélica se comporta. E aquilo ali é muito mágico. E vai levando outra coisa, então tipo... Você entra na outra atmosfera e fica você vai aquilo incluindo na música. E não é por qualquer coisa. Faz o sentido, faz todo o sentido. Tipo, eu mesmo sou de uma religião totalmente diferente, né? Eu sou do axé e tal. Então, dentro do axé eu já experimentei uma outra coisa com a música. Mas se eu for fazer aquele tipo de música, eu vou ter que buscar dentro do axé, dentro da coisa. Então eu não vou conseguir fazer uma música de percussão dentro da igreja. Pode-se fazer? Pode-se, mas não vai ter... Nenhuma sintonia. Não vai ter sintonia, não vai fazer uma lógica. E o tipo de som que a gente tem, que a Caruru Blues queria fazer, eu falei, não, aí na igreja toca esse tipo de som. Só que aí você tem que saber como é que isso vai ser, porque existe um processo de... Não é igual uma missa, né? Que tem todo mundo levanta, senta, ora, pega a hóstia, não sei o quê. Mas existe um processo dentro da igreja. Então no começo, o tipo de música que começa... Aí tá pra você chegar e ficar tranquilo, ou a música que os grupos tocam em tempo de festividade, né? Aí quando tem isso, o pastor tá falando lá e tá o cara mexendo no teclado, tá o cara no contrabaixo. Era esse tipo de coisa que a gente queria fazer. Isso, e a galera da banda, da igreja, faz um som diferente. Isso acontece muito na igreja batista, né? Sim, a Igreja Batista tem um negócio muito mais pra frente. Eu trago um exemplo mais da Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus é um pouco mais, tem uma ideia muito mais americanizada, o próximo. É uma igreja que é totalmente negra, né? A ideia da Assembleia de Deus é negro. É só o meu shopping que fala assim. Você que fala isso. Depois, e A aí, igreja está organizada. isso, aí você traz aquilo de lá, você importa. Tudo da música gospel, né? E tudo vem da música gospel. O soul, o funk. Mas até Uma pausa, ó. Aí filmagem, porque aqui a claridade tá pegando Eu de acho que frente. nós temos que filmar É daqui. melhor, ao contrário. Tem que sentar aqui. Vocês passem pra cá. E a gente vai Vou acender a luz, vocês pra lá. tá? Você pode ficar, Eu mas vou se acender a ideal luz. seria os 3 juntos. Aqui, ó. Não, nem precisa. Pelo meu celular, tá até perfeito, tá? Nem precisa, nem precisa. Não, mas a claridade tá empatando aqui, ó. Quando eu pego, tá muito claro. Tá massa aqui, ó. Como tá a foto. É porque esse aí tá. Pode parar a gravação. Tá. Esse negócio do círculo tá legal, né? É bom alguém gravar em áudio, né? Hein? Alguém grava em áudio. É. Áudio, pra depois ouvir como podcast. Parou aí, não? Parou? O trabalho já virou Porque a gente não outra falou coisa. sobre começa o podcast, aqui, né, a gente gravar. também, né? Chegar nessa parte. Pronto. Rola Eu tô dizendo a posição rola aqui, a ó. posição de um futuro livro aí também, né? Ainda tem um livro. Deixa eu ver aqui. Um filme, não um doc, a gente tá fazendo O Doc é... Eu podia só. Eu vou incomodar um 5 pouco. anos jogando guarda, já tem 5 anos. Já, 18, 19, Vai usar a rede, então. Conseguiu? 23. Tá bom. É verdade. Ano que vem a gente faz um Fica bem próximo, né? É, mas não tem problema. É porque a gente precisa ter pelo menos. Você tá usando o manual, né? Eu Deixa eu baixei. ver aqui. Essa acha que eu não vi. Deixa eu ser óculos aqui. Sim, aí depois de Valéria. É melhor, tipo, gravar todo em áudio e só os trechos. Queria de Santana, queria fazer Iraquá. Pode ser, alguém tem que estar com o celular aí disponível? A gente vai fazer diferente, né? Ou tirar agora aquele pau pra lá, do baixo da linha. Não, pra gravar em áudio. Aqui, vamos gravar em áudio. Pronto, tá gravando não tem nada. Não. Você pode vir para lá onde você tá. É só você não focar. Venha para aqui, filho. Passa para aqui. Pra ele ficar aí, por favor. Não quer sentar aqui não, não. Você vai ficar em frente? É, não.
Deixa eu ver aqui. Será que esse banco dá? Se não, eu estou uma tristeza. Tristeza não tem fim. A gente vai ter umas ideias boas. Eu vindo para cá, eu tive uma ideia, umas performances. Vai ter dança no seu espetáculo. Arrasou. Algumas performances de música, de teatro. E a música Eu dele vou chama entrar com É você muito interessante. e vou botar o pessoal para. Eu vou fazer umas coisas com chapéus. A gente vai mudar de chapéus, vamos supor, que a gente vai. Vocês vão produzir. É uma ideia futura, né? Ou pode ser para amanhã. Músicas que tem alguma coisa com chapéu, né? Chapéu, profissões, entendeu? E que a gente vai fazendo performance com Quando chapéu. troca o chapéu, troca a profissão. A profissão, entendeu? E fazer uma performance. Pode botar malabares. Eu tenho um cara que ele fez malabares na escola Tem para Ana mim. também, que faz É, passarinho. que ele pode trabalhar malabares com chapéus, que eu já vi isso até uma vez, né? E a gente pode transar a questão também da música, de um recital, do texto cantado e o texto recitado, entendeu? Suas músicas é tudo assim. Hein? Tem. As músicas dele é assim, mas é com regionalismo, eu acho. É uma questão que fala muito sobre identidade soteropolitana, fala muito sobre a questão crítica social, né? Sempre tem uma pitada ácida, né? Sempre com a questão de experimentação, porque o meu contexto como músico, instrumentista e compositor é respeitar que todo o ambiente que a gente está ao nosso redor pode se transformar em música. Já começando aí. Tudo pode virar instrumento musical, seja nossos bairros, né? Sim, lá tem isso. Aqui tem uma galera do rap, né, que me chama de sensei, que eu acho engraçado isso, eu não tenho nem mentalidade pra ser sensei de ninguém. Porque os meninos chegaram pra mim e falaram, mano, a letra que ela falou que é: posso pegar sua música na estação e botar como sample de uma música de rap minha? Claro, liberdade poética, faça aí o que você quiser com a música, pô. Contanto que você traga a identidade do seu bairro, contanto que você tenha orgulho do lugar que você mora. Eles também são uma guarda baiana. Assim, São. Isso o nome é engraçado, né? Porque vanguarda a gente fala de algo que vem antes, né? Algo que é mais. e que eu recebi uma crítica pesada que falaram pra mim, Mira, que é de São Paulo, né? Inclusive. Ah, sim. Inclusive é uma pessoa que tem acesso assim à questão de apresentações em teatro, né? E que tá querendo dar algumas dicas de canto. Chegou e falou, velho, eu acho muito egoísmo da sua parte você chamar o movimento de vanguarda baiana, porque existem outros artistas de outros locais que querem conhecer o movimento, querem participar também. Aí falou o que seria... Se sentem pertencentes à vanguarda latino-americana. Isso. Mas aí já é um papo falando... É questão geográfica e política, entendeu? A gente não vai entrar nisso. Porque assim, eu não posso dizer que eu sou de outro lugar se eu não tenho pessoas de outro lugar. Sabe, tem uma frase muito bonita, lugar de fala. Como é que eu vou falar de Recife? Eu não sou de Recife, já viajei muito, conheço Recife, mas eu não tenho um pertencimento com a metrópole Recife. Como é que eu vou falar de São Paulo? Então, começou agora, era a vanguarda soteropolitana. Porque era só a galera daqui. Porque, por exemplo, Júnior é de Pernambuco. Sim. Ele já também faz parte da vanguarda. Aí tem um artista que ele está em contato que não sei nem qual país que é, mas ele conversa, as pessoas se identificam com o som e falam, eu também quero fazer parte. Aí se for vanguarda baiana, ele não é baiano. Não, mas aí a gente vai... Não, a ideia de Mira que eu tô explicando, a vanguarda Ela seria latino-americana essa. foi por conta disso. Ah, não, mas a ideia faz o sentido. Me diz só uma coisa, haveria condições de você repetir sobre a questão da ancestralidade, que eu pensei que estava gravando, não está. Não estava, na questão Não de estava, apesar que do está lá, contato. está gravando. Mas a imagem, essa questão da batida do tambor, do pertencimento e da questão trabalho. Deve ter gravado, não. Lá, hein? Deve ter gravado, não. É porque a imagem aqui Bom, é mais. instrumento de percussão sempre tem a questão da frequência, né? O ritmo do tambor, ele lembra muito o batimento cardíaco, né? O tambor nos remete à terra, ao contato com o solo. E essa questão de ancestralidade seria uma questão mais de identidade, né? Se conhecer algo. Isso. E aquilo que está em sua volta. Mesmo que a gente tenha essa ideia da ancestralidade, né? Do que o indígena, quando ele cria um determinado som, um determinado instrumento musical, é porque aquilo em sua volta, além de ser sentimento, ele também é out. Hoje o som que a gente faz
né, que a gente, além de ser sentimental, ele é na questão também externa, ou seja, no movimento de trabalho, casa, faculdade, casa, então momentos que vão acontecendo, que às vezes ele impacta de alguma forma, certo? Que vai te trazendo a isso. E a questão de ser movimento, né, de se movimentar, traz muito disso. Então, é ancestral porque é algo que vem de um antepassado, que é algo que já se tornou histórico, né? Já é algo que é passado de pai para filho, de filho, e isso vai até quantos anos já de pai que a gente tem? 520, desse processo de lá 23. Agora, me diz só uma coisa, em relação à simbologia, né? Tipo assim, rádio, a gente está sintonizado, né? Tipo assim, eu ligo o rádio e vou sintonizar no canal da emissora que eu gostaria de ouvir uma determinada música ou determinado som, né? E o que você acha em relação a todo esse mecanismo da indústria fonográfica, da indução de ritmos, da musicalidade? Ela está perdendo, ela está ganhando? A questão da indústria fonográfica atual, ela dá um espaço para o artista, assim, como a gente está fazendo agora. Você é artista pequeno, você não tem condição financeira de bancar um estúdio, mas você tem um streaming para lançar a música no streaming. Mas ao mesmo tempo que ela dá a oportunidade, ela tira a oportunidade do artista. Isso. Porque vai estar na vitrine que tem a maior quantidade de visualizações. Né? Não o seu. No caso da rádio, existe a questão de editais da rádio. Se você quer participar de um edital, um exemplo. O maior exemplo que a gente tem aqui em Salvador, na Bahia, é o Festival da Educadora. Né? Que eu não sei qual é a edição da Educadora que está esse ano, Marcos. Acho que é a 27ª. E aí, o que a Educadora faz? Ela traz o edital para você estar trazendo uma novidade fonográfica, seja uma gravação amadora ou seja uma gravação profissional. Né? Você tem que estar trazendo alguma novidade para dentro da rádio, na questão dos jurados ali da escola. Vai passar por uma curadoria para dizer que aí vem esse processo, né? Que a gente vai tocar nesse ponto, que o movimento da vanguarda, né, que nós como Marcos e Yuri, o Yuri Marcos, traz de democratizar isso, sabe? Porque todo mundo, beleza, você pode ter sua gravadora, você pode ter seu processo, mas eu dizer que seu som é bom antes de um público ver é meio complicado, eu acho meio... Entra numa distorção aí, porque se seu som tiver 70 mil, 30 mil visualizações, e você tá lá e você nunca teve, né, que é o caso da música de Yuri, que ficou um tempo na Educadora, teve gente que veio perguntar de onde é que ele era, por que é que ele estava como primeiro dentro da playlist da Educadora, e porque ele estava tocando sempre, sendo que Yuri dentro do mercado, dentro da indústria, que tem muito que chama de indústria do Dendê e tal, essas coisas. Eu acho que tem várias, do Dendê é só uma. Mas essa galera começou a brincar, pouco macia, tá tocando uma rádio que, mesmo que seja uma rádio dita democrática e pública, é uma rádio classe A, é uma galera específica que ouve a Educadora. Eu estava assistindo um podcast do BahiaCast com o Jerônimo, que ele fala isso, que a música negra que toca na Educadora realmente é música de cota. Entendeu? Porque é necessário, é um programa específico para aquilo. Então, por que Marcos não pode tocar meio-dia? Por que Yuri não pode tocar de manhã cedo, 6 horas da manhã? E aí, nossa ideia é o quê? Do movimento como produção, e aí eu volto meio para a questão da rádio. Então, quando nós tivemos tudo direitinho, tudo esquematizado e com o movimento, acredito que com a questão financeira também, a Cosmo On Demand, né, que é a rádio do movimento, vai estar fazendo esse tipo de divulgação também. Minha crítica, eu vejo aqui, Carnaval na Bahia, eu vi até um vídeo, né, que a pessoa colocou, eu acho que até jornalista, ela colocou que a pornofonia estava inerente dentro do Carnaval, que até Ivete Sangalo, cadê o verso, cadê a métrica, cadê a letra, a melodia, né? Que mensagem, né? Porque justamente a música ela tem esse contexto, né, de mensagem, sim, uma dimensão bem maior. A gente tem que lembrar, assim, que aí você está falando do circuito principal da cidade, né, que é Barradina. A gente esquece que existe outro circuito, que é um circuito totalmente alternativo, que as pessoas de Salvador não conhecem. Inclusive, esse carnaval eu fiquei
maravilhada de estar aqui do nada, bem-vindo do Brasil. Eu falei, nossa, Nossa. como assim? Eu não sabia. Eu tava subindo com ela do nada, ela fala do Olodum. Ah, eu sempre quis conhecer o Olodum. Pá, Do Olodum. nada apareceu na minha frente. Ah, eu nunca vi Jerônimo. Pá, do lado. Jerônimo. Não, Pedro Arcanjo, Jerônimo. Mas tava na última música. Tava na última Valeu a música, pena. mas valeu a pena. Mas é porque também... Mas, desculpa interromper de novo vocês. Aí eu volto à questão, tudo bem, que você tem a opção, você tem a consciência, você tem uma dimensão de educador, de artista, né? Mas um meio que é pouco divulgado. Divulgado. Agora, essa é a questão que está. Porque a música ele tem esse fator de educar, de transformar o indivíduo. Se você joga para a massa, né? Músicas que não dizem nada, melodias repetidas ou até métricas repetidas, né? Vamos dar um exemplo, né? Levantou a mãozinha, bum bum, mexeu, tantã. Quem vai para um lado, quem vai para o outro. Nada a acrescentar, né? O verso bem pobre, bem... É pão e circo, né? Pão e circo, né? Pão e circo. Que a gente volta à atividade de pão e circo da Grécia, né? Grécia e Roma, e a gente vê retornar, porque o processo de alienação do povo passa pela música também, Sim, né? sim. Então, Que é uma indústria. é uma indústria que pensa no quê? No dinheiro. Você falou Sim, isso, eu mas lembrei de uma entrevista de Márcio Vitor, Ah. em que ele fala assim, eu faço música para as massas, eu faço o que o pessoal das comunidades quer ouvir, mas eu ouço música clássica dentro da minha casa, eu ouço Djavan, eu ouço Chico Buarque, eu ouço Gilberto Gil, mas isso não significa que eu não posso fazer música para as massas. Quando eu vejo assim essa crítica ao pagode, ao funk, esses gêneros que fazem essa leitura meio que sexual e pornográfica, né? Eles querem atrair as pessoas mais pela questão da dança, né? As Sim. pessoas... O financeiro também, né? O financeiro, capitalismo range, né? Range ali Por dentro. ser indústria, é um atrás do outro, né? Não é um processo. E como é uma de população que construção. não tem acesso à educação, muitas vezes não tem acesso a uma família que é bem estruturada, você vai acabar não tendo a questão de processo identitário com alguns tipos de música, né? Já aconteceu de eu estar tocando no barzinho samba e a pessoa falar, mano, sua música é uma porcaria, você podia estar tocando Pablo da Rocha, mas eu falo, pô, eu curto o Pablo, não, muito bom. Acho que a Sim, questão do sim. acesso entra no que Marcos fala sobre política. Por Sim. que eles não têm acesso à cultura? Por que eles não têm uma família Porque não estruturada? existem espaços como Relicário espalhados dentro de Pois é, comunidades. E às vezes esses espaços têm, como tem um Boca de Brasa de não são Valéria, valorizados. e não são valorizados, não são utilizados, porque o próprio sistema tenta impedir que aquele espaço seja utilizado. Entendeu? Então, peraí, como assim? Você fica meio doido, tipo, por exemplo, hoje, para você tocar numa praça, né, numa pauta na Pedro Arcanjo, não, na Teresa Batista, é o quê? R$250. R$250 é uma pauta, ou seja, você vai selecionar ali naquele espaço. Mas aí é um espaço público, beleza, está pagando é um preço razoável, é interessante, mas o TCA, por exemplo, é R$1.500. Isso você só está falando da questão do aluguel do teatro. Do E aluguel e equipe e técnica, equipe de sonorização. E que equipe tem de os profissionais iluminação, lá, fotografia. que são proibidos até às vezes de estar nos dando um apoio com aquilo. Porque se eu tenho um profissional ali, eu não quero que ele é porque também tem a questão de produção, tem uma questão, né, de outros profissionais envolvidos aí que eu entendo, mas sem o equipamento público é algo que é simples, olha, vai ter uma banda se apresentando, as músicas são assim, assim, eu queria uma luz nessa faixa assim, pronto. Acabou. Eu tenho que ter um diretor de luz, um técnico de som, porque a própria empresa, né, a própria estrutura ali não permite que aquele técnico faça isso, porque se eu tiver, por exemplo, uma coisa falando, olha, eu não sou, eu não posso fazer isso porque a empresa não permite, que eu tenho que trazer outra galera, mas aquele equipamento que conhece é aquele técnico ali, é aquele processo ali. Nos outros espaços que são privados, a gente consegue, né, fazer alguma coisa, que aí às vezes, enfim, surge alguém, mas nos espaços públicos não. Né? A segunda edição do Salão da Vanguarda vai acontecer agora no Boca de Brasa. O Boca de Brasa ele tem o espaço, a gente não vai poder comprar ingresso, beleza, e já entra nas próprias custas da sociedade anônima, então
né? Como a gente está fazendo como artista independente, porque vale a pena, a gente acredita muito nisso, e é portfólio. É registro. É registro, tá tudo na minha plataforma lá. Você falou da questão de equalização de som. Eu lembrei do som de Mariene de Castro na Praça do Rio Vermelho esse ano, que a gente foi. E a equipe de técnica de som cagou o som de Mariene, sabe? Total desrespeito, ficou parecendo que foi uma resposta à crítica que ela teve do carnaval na rede social. Sim. Você viu? Ela falou, eu Né? não sou a cor dessa cidade não sou eu, E porque aí, ela não foi chamada. O que acontece, uma semana depois eu fui duas, rolou o show de Gil, Caetano, Ivete e Lagilona na Barra e Tudo som com os perfeito. mesmos técnicos som. Lindo. Perfeito. Ainda passou no grupo. Ainda foi internacional a transmissão. A outra questão que eu coloco, eu volto ao mesmo ponto, né? Dando um respaldo aí para vocês, para a gente tentar amarrar aqui, fechar para partir para o estúdio ali. Tem a música de Titãs, né? A gente tem fome de quê? Entendeu? Comida, balé e arte, entendeu? A questão do acesso à cultura, à música, entre aspas, né, que seria preconceito eu colocar música de qualidade. O que seria essa música de qualidade? Você tem direito também a gostar de um pagode, de um funk, mas também direito a conhecer e a vivenciar outras linguagens. Que Né? estão ali também naquele Talvez Entendeu? ela tenha essa crítica pelo fato de ter passado por uma banda de axé e tocar todos os gêneros musicais que eu pude tocar na banda de axé. Né? A minha meu primeiro acesso na banda de axé foi tocando violão. E aí depois eu fui pro baixo, depois eu fui pra percussão, depois eu me vi cantando com o filho do dono da banda e depois rolou briga, sabe? E era um menino que não queria obedecer algumas regras, e aí pelo fato do pai dele ser o produtor, o pai ele era de boa. Aí quando vinha a questão dos outros integrantes da banda, rolava uma confusão se você chegasse 5 minutos atrasado. Agora o filho dele podia chegar 2 horas atrasado. É questão pessoal. Viu, galera? E tem uma situação que eu acho que a gente tem de educar. Vocês têm esse papel de educador, né? Sim. Formação de plateia. Eu vi agora, semana passada, eu trabalhando com a música, tá relacionada à Arca de Noé, né? E tinha a Elis Regina, que eu, como educador, eu não conhecia, que é Corujinha, sim, que tem vários cantores cantando, sim, né? Cantores cantando, tá? Cantores, né? Aí o que acontece? E a criança, eu consegui prender a atenção da criança e até resgatar quem foi a Elis Regina e quem é a filha de Elis Regina, sim, né? Quem foi, o que ela faz e tal. Para a criança do 1º ao 5º ano é importante, e a concentração delas, né? E trabalhar questões de feinha, o que é diminutivo de menino, menininho, feinha, porque feinha. Aí tá todo um contexto nosso, como educador, porque eu acho que o músico é um educador, né? Dessa formação de plateia, de a gente também começar a dizer, não, isso aqui não é espaço. Espaço, como um aluno pergunta para mim de vez em quando, né? Desculpa eu até entrar já na entrevista de vocês, né? Em vez de ser entrevistado, eu estou sendo o entrevistado. Eu tô, educador. Olha, eu já consigo fazer isso. Aí o que acontece? A criança de chegar, a corujinha, cantar, gostar, acalmar, porque a qualidade da outra não é aquele de sacudir, né? Em vez de quando eles pedem, professor, bote um pagode tal e tal, né? Embola, tal. Aí diz, não, vamos embolar de outra forma, vamos desembolar de outra. Você entendeu? Então eu acho que esse papel de vocês, de músico, tá de formação de plateia, de educadores, né? Pessoas que... Né? Então eu resgatei um pouquinho a Elis Regina, falei de Maria Rita, a filha, que é a continuidade de Elis Regina, né? E essa importância da MPB, né? Dentro, quer dizer, em 2023, eu estou falando com crianças de quem? De Toquinho, de Elis Regina, e fazendo um páreo com a filha, né? Maria Rita, que é meio difícil, é meio complicado, né? Porque se a gente for ver a nível de barulho, ontem mesmo eu não consegui dormir, porque meu vizinho estava no 3º andar, uma zoada insuportável, né? Não respeitando. Hoje de manhã cedo eu fui acordado com sono, cansado, querendo dormir, fui dormir 5h30 da manhã, carro dos vizinhos no 3º andar, outro tipo de música,
e não respeitando o espaço do outro. Aí de manhã cedo a vizinha com cantos evangélicos, né? Tudo bem que são universos diferentes, mas ele teria que respeitar o universo em volta. Esse in que você falou uma coisa interessante, que o in o quê? Que o in é sentimental e o out é o externo. O externo, né? Essa musicalidade ela entra e sai. E dentro permitir essa questão de espaços, né? Sim. Tem que respeitar esses espaços, né? Sim. E isso assim traz um processo. Tipo, hoje eu trabalho do 5º ano ao ensino médio. Na matéria, o último trabalho que a gente fez, eu pedi 3 atividades, cada turma eu pedi uma música, falando sobre os indígenas. Então, eu botei Cara de Índio de Djavan, eu botei até Maravilha, Curumim, porque a ideia não é que é uma música que a gente tem que criticar, sim, tem que falar, porque ali tem coisas que não fazem sentido. Eu botei na sala de aula o Fetch, A da Xuxa também, que é Então, Brincadinho Índio, acho própria da Xuxa. Então eu fui trazendo para cada um, ó, vão destrinchando isso aqui, eu quero que vocês ouçam, tipo Belchior, Itamar Assunção, Bjork, que eu sou fã doente. Eu fiz um trabalho Pequeno Cosmonautas, né, que é um projeto que eu fiz em 2016 lá no Laje Evangélica, que é o o incentivo, né, à iniciação científica entre crianças e adolescentes, em que eu coloquei todo o álbum Biofilia da Bjork, que fala sobre música envolvendo o surgimento do universo, cristais, de eu pegar o trovão, criar um aplicativo e eu fazer esse trovão ter notas musicais, eu pegar cristal e fazer ter nota musical, eu pegar o surgimento de um cogumelo, eu gravar aquilo e ter um som musical. Isso para criança de 6 a 7 anos de idade. Para ter a ideia de cosmologia, dele ver ó, que tudo isso aqui não é somente o técnico, que é astronomia e astronáutica massa. Porque isso aqui é representado de outras formas dentro de outros universos também. Entendeu? Do momento em que um animal doméstico ele vive ali, existe uma ideia na cabeça dele de surgimento. Assim como várias culturas, né, contam como é que isso surgiu. A mais legal é hinduísta, e isso que Brahma, ele inspirou, respirou, colocou para fora o ar. Expirou. Então nisso o universo está indo. Mas vai chegar um momento que ele vai puxar isso tudo de novo e vai tudo acabar e vai começar tudo de novo. Entendeu como é que é um processo? Aí você tem que... A maré, é o mar, né? Ele enche indo, pá, e volta. Aí maré cheia, maré vazia. E tudo isso é por causa de uma pergunta: professor, quando a maré está vazia, essa água vai para onde? Aí eu fiquei assim, peraí, eu quero não. Sabe, eu falei, não, mas peraí, o sentido tem sentido. A lua puxa a maré. Aí, mas eu não sabia, como é que a lua puxa a maré? Aí já vem outras ideias, e aí como é que a gente vai explicar isso? Aí eu trouxe música. Então, assim, tem uma aí música, entra geografia, entra história, ciência. Porque você vai estar naquele movimento do planeta. Olha, com a maré está baixa aqui, mas no Japão e outro local do mundo, em que a lua está passando, essa gravidade está puxando essa maré, e lá a maré vai estar cheia. Então, se a maré está cheia aqui em São Tomé de Paripe, aqui na praia de Itacarém, que é a região de Rio Sena, essa maré vai estar vazia aqui, mas do outro lado do planeta. Mas se a gente pode dizer que é o outro lado, né? Porque espera. É um geóide, porque tem um geógrafo de plantão. Então, né? O que está acontecendo nisso? Então, esse movimento se explica com música. Porque não precisa ser... Pode fazer um pagodão? Pode fazer um pagodão sobre isso. Cola mais na mente. Isso, aí traz a questão de gênero, né? Dessa questão da linguagem, porque assim, tem essa crítica do que é que está, o que é que a criança usa, porque não adianta a criança estar 6 horas comigo pela manhã e 6 horas nessas outras 18 ela vai estar fazendo alguma coisa que não condiz com aquilo, porque o mundo ele volta, ele bombardeia, você está no Instagram e você fala uma besteira e ele já passa propaganda daquilo, e você tem um vídeo no YouTube de tal youtuber que só está comendo coisa de marcas, que eu como pessoa só fui começar a comer quando tinha 18 anos, porque eu arranjei um emprego e tive dinheiro para comprar um óleo da vida, um McDonald's, entendeu? E viu, querido, tem uma situação, né, que é a questão do pertencimento, né? A gente volta à questão, a criança está na escola, ela tem uma série de conceitos
novos, Sim. e quando chega em casa, os conceitos são os mesmos, Sim. né? De violência, de falta de empatia com a família, né? O pai não procura saber. Eu vejo uma distância muito grande, né? Não tem um acompanhamento. A criança com os pais dentro da escola. A escola não comunga, comunidade e escola, né? É só para o bate-papo de bola, jogar xadrez é o quê? Xadrez é luxo, dominó, né? Dama, e não tem essa questão porque a criança aprende uma série de conceitos, que a criança está em processo de crescimento, de renovação, mas quando chega em casa, ela estaciona e se depara com o pai alcoólatra, né? A mãe já com quarto, quinto relacionamento, né? E uma série a fome batendo na porta, né? Eu tenho crianças que ela disse que ela entrou em sala. E o que você comeu hoje? Que eu tinha acabado de almoçar 1h da tarde, que eu estava armando a exposição. Aí eu comi pipoca, minha mãe fez para o almoço pipoca e Nescau, que tinha dentro de casa. Imagine que tipo de aprendizagem a criança vai ter, né? É esse processo de desnutrição, subnutrição que tem a criança em sala de aula. Também se passa pela qualidade musical, pela qualidade artística, né? Tanto que essa ideia que você traz é o que a gente faz, porque o nosso público formador são nossos alunos ou são ex-alunos, que a gente, né, conversando, fala, pô, meus alunos hoje me defendem. Teve um mesmo que falou, ele falou assim... Que vai querer ser igual a você. Hã? Vai querer ser igual a você. Provavelmente. Provavelmente. Talvez até melhor. Melhor. Porque assim, lá a gente fala isso, aí ela falou alguma coisa assim, ele falou, eu tava cantando uma música, aquela de Jorge Ben, meu Deus, como era o nome? Domingas. Aí eu desafinei no negócio lá e tal, fiz a brincadeira, fiz uma maluquice, o professor canta mal. Levantou 5, 6 alunos, não, porque o professor cantou, porque o professor faz um show no teatro, porque eu vou assistir, que eu já fui assistir, eu fiquei assim, sabe? Falei, olha pra isso. Então, nesse contato com eles, eu já tive contato com os pais, que na reunião de pais eles vêm trazendo isso. E aí tem pais, por exemplo, hoje que me mandam mensagem no WhatsApp perguntando o que está acontecendo na cidade para poder levar essa criança, porque na reunião de pais eu comecei a apertar a mente deles, a falar, olha, é necessário que essas crianças ocupem esses espaços. Cultura é bom, é bom. E tem que ter, eu sei que tem todo esse processo, eu não posso dizer assim, como escola pública e escola particular e de comunidade, que são 3 universos diferentes. Hoje eu trabalho na escola particular. Na escola particular o processo não é tão quanto, mas é problemático sim. Porque eu tenho crianças que têm acesso e elas só estão tendo acesso aqui, o calar a boca de uma criança do que tablet, um celular, e ele fica ali depois da escola, aquela tela, aquele negócio ali o dia todo. Mas a outra criança da escola pública ela não vai ter acesso nem a isso, ela vai ter recorrendo a outras coisas e vai estar na vulnerabilidade social. Então, sabe, são 2 mundos, são 3 mundos, porque tem a escola comunitária, né, que é uma escola que está em outro processo também, que essa criança vai estar em outro aspecto. Só que esse aspecto da escola comunitária, muitas das vezes é em uma ONG, que já trabalha cultura, que já trabalha educação, que essa ONG vai tentar emergir essa criança nisso. Mas a criança de escola pública mesmo, que está dentro do sistema, ela não vai ter acesso a isso. E quando a gente tenta fazer, né, como vários professores meus tentaram fazer, o próprio colega vão tentar derrubar, a gestão vai tentar derrubar, porque não é para ser, porque você de Valéria tem que ser vagabundo, ninguém da Valéria vai ser alguém na vida, né? Ele fala assim, gente, eu saí... o que eu sofri, né? Com Valéria, 17 anos, convivendo em Valéria, o exemplo vivo, né? Agora, claro que eu fico feliz que encontrei você aqui, né? Junto com o Yuri. Yuri já conheço, trabalhou com minha colega, né? Professora Elvia. E fico feliz pelo sua trajetória, seu buff. Eu acho que seu voo, você está ascendente, né? Você conseguiu voar, né? E eu coloco só uma ressalva, que infelizmente os idealistas, né? Independente de crédulo, de raça, né? Não me considero branco, me considero uma pessoa miscigenada, mas eu te digo que já sofri muito com o educador, né? Com 45 anos. Porque é só uma ressalva, né?
que você colocou aí em relação à criança, né? Os professores negros, professores independentes da cor, que têm essa acessibilidade de jogar propostas inovadoras. Eu mesmo agora estou, depois de 45 anos, que eu comecei a ensinar dos 18 anos, eu estou sofrendo problemas seríssimos, né? Saí de uma escola em Valéria porque a diretora me coagia o tempo todo, né? Da prefeitura Milton Santos, que muitos alunos iam para o Noemi Arrego, vocês foram provas, meu trabalho. E estou agora no Bonocô sofrendo horrores. Eu diria, por que você vai armar uma exposição? Eu vou mostrar o trabalho dos alunos. Tem que passar pela coordenadora, que na verdade é o pente fino, né? Então, a questão da discriminação está nas pessoas que trazem novas ideologias, ideologias de renovação, de crescimento, né? Então, eu vejo muito isso. Diga, fale. A importância de trazer essas ideologias que eu acho que começou não, mas assim, você é um grande expoente de trazer isso para a sua sala de aula. Marcos traz para a sala também. de aula dele. Yuri traz para a sala de aula dele. Essa semana ele levou uma composição no Fenamor. Tipo, a vanguarda baiana também tá no colégio, porque eles levam letras das músicas dele. Leva o violão e canta a letra da música dele na sala de aula. Tem todo lugar, a gente tocou na UFBA. Levar para as crianças, dar aula para crianças de... E esse processo de renovação, né? Yuri futuramente vai ter um filho que vai ter esse mesmo processo, né? Ou não. Mas tá na genética, olha, tá na genética. Ele provou nesses instantes que ele falando do avô, né? Que o avô disse, você vai ser... Mas o avô não era, mas ele apontou. Mas por exemplo, o Yuri, nós agora estamos, né, planejando ocupar o Noemi Arrigo. Fomos convidados ou a gente vai ocupar? Eu não cheguei. Convidado. Fomos convidados abertura. Deram abertura e tal do novo auditório. Tem ali é uma espécie de concha acústica. Na entrada. Na entrada. Tem aquele espaço também. E o auditório do fundo também. E o auditório, só que a gente quer ocupar o auditório, porque nessa nossa época de colégio mesmo, a agonia é que a gente não podia estar no auditório. Se a gente quiser fazer uma coisa dessa, fazer quando tinha, lembra de José que tinha um menino que tocava um partido, você lembra da pessoa? E o Festival do Sorriso que levou para Valéria, Quem Vê o Povo, né? Você lembra que nós fomos lá para mostrar que até Milena, ela se colocou que Valéria não é um espaço só de violência, é um espaço de cultura e de arte. E que hoje ela canta também, Milena, né? Entendeu? Milena. A gente tem alguns exemplos dentro do colégio, como o Micael, que faz cultura também. Esse Micael Lucas, temos Everest, quem mais? Tem uma galera. Tem uma galerinha ali. Que faz uma arte, só que aí tipo... Ícaro que dança, Ícaro, Marcos Mendes. Tem uma galera, porque assim... O que acontece? Valéria é uma ilha urbana, se a gente pegar Valéria, Santo Inácio é um mar de concreto. Então são lugares que é o seguinte, que eu tenho lá uma ilha, que é um lugar bem pouco, se a gente fosse zona rural, a gente seria zona rural, né? Dava pra ser zona rural. E você tem aqui uma questão de urbanidade, que é uma coisa tão imediatista, que você vai curtir o paredão, que você vai estar no barzinho do lado. Você não tem a opção de não curtir o paredão. Não, você tem que curtir Mas às vezes rola um sambinhas de roda ali, que é bom também, né? Aí, tá vendo? E isso a gente vai descobrindo, mas às vezes a pessoa está tão acostumada nesse vai e vem, nesse trânsito que eu falo, do som, de eu ir pra praia e não ter percebido que passa um monte de coisa, que às vezes eu passo, tá um sambinha de roda, às vezes tá um ciranda, eu descobri que tem um terno de reis na boca do rio. Nossa, pura cultura. E eu xingando, xingando. Sui Ribeiro, né? Sui Ribeiro. Sui, eu conheço ela. Eu xingando aquele engarrafamento na Simões Filho, xingando quando eu ver um terno de reis, eu falei pra isso. Deixa eu ver se eu falar uma coisinha pra gente tentar fechar aqui pra gente ir pro estúdio, se for possível. Eu gosto